Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e hoje eu vou responder a dúvida do Alan, que é uma questão muito bacana. Vem comigo. Ó, a questão que o Alan me pediu é o seguinte, ó. Um pedreiro foi contratado para construir uma parede. No primeiro dia, trabalhando durante 6 horas, levantou 40% da parede. Supondo que ele continue trabalhando sempre no mesmo ritmo, julgue os itens que se seguem. É uma questão da CESP, né? Então ela coloca, né, se é verdadeiro ou falso, né, certo ou errado. E aí, um dos itens ele ficou com dúvida, ele me mandou esse item. Ó, se no segundo dia ele trabalhar durante 6 horas e 36 minutos, então, para concluir a obra no terceiro dia, o pedreiro deverá trabalhar mais de 3 horas nesse dia. Então, vamos lá. Importante aqui, ó, destacar. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Vamos destacar aqui então, ó. Um pedreiro foi contratado para construir uma parede. No primeiro dia, trabalhando durante 6 horas, levantou 40% da parede. Tá, já levantou. Então, o que eu tenho que entender? Ó? No primeiro dia, ele já fez 40% da parede, né? Ou seja, faltam os outros 60% da parede, né? Aí ele fala, supondo que ele vai continuar trabalhando sempre no mesmo ritmo. Vamos lá. Se no segundo dia ele trabalha durante 6 horas e 36 minutos para concluir a obra no terceiro dia, ele vai precisar trabalhar mais 3 horas. Então vamos lá. No segundo dia, então ele trabalhou. Até vamos colocar aqui, ó. No primeiro dia ele fez 40% da obra em 6 horas, certo? No segundo dia, ele gasta 6 horas e 36 minutos, né? Bom, o que eu posso concluir aqui, ó? Que se em 6 horas ele faz 40%, em 6 horas e um pouquinho mais, ele faz um pouquinho mais do que 40%, tá? 41%, 42%, tá? Mas é um pouco mais, né? Vou colocar aqui um pouquinho, ó, mais de 40%. Já dá para deduzir isso, né? E aí, no terceiro dia, o que vai faltar para ele? Ó, no terceiro dia vai faltar menos de 20%. Porque toda a porcentagem vai fechar em 100%. Ele já fez 40% no primeiro dia, um pouquinho mais que 40% no segundo. Então, no terceiro, vai sobrar um pouquinho menos de 20% para ele fazer, né? E é justamente esse tempo aqui que a gente vai ter que pensar. Se ele diz que, ó, no terceiro dia, o pedreiro deverá trabalhar mais de 3 horas nesse dia. Vamos pensar aí com uma regra de 3. Aqui, ó, com a primeira informação lá do primeiro dia, eu posso falar aqui, ó, 40% ele faz em 6 horas, certo? Se ele fizer metade do que ele fez nesse dia, né? No terceiro dia, se ele fizer metade do que ele fez no terceiro dia, ele vai gastar metade do tempo, 3 horas. Vê se vocês concordam. Metade do meu trabalho é metade do meu tempo. Então, ó, se aqui eu dividir por 2, né, ó, 40% eu dividi por 2, o meu tempo eu dividi por 2. Isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, né? Uma regra de 3 diretamente. Então, eu tenho que entender isso. Dá para imaginar que se ele tiver que fazer 20%, ele vai gastar metade desse horário, ou seja, ele vai gastar 3 horas. Só que eu sei que tem que fazer um pouquinho menos que 20%, né? Ou seja, ele vai gastar um pouquinho menos de 3 horas. E a questão vai falar: o pedreiro deverá trabalhar mais de 3 horas nesse dia. Então, só com essa análise, sem praticamente fazer conta nenhuma, a gente já sabe que a questão é uma questão para marcar errado. A questão está errada. Ele não vai gastar mais de 3 horas, porque ele não precisa fazer 3 horas, ele faria 20%. Ele não precisa fazer 20%. Ele precisa fazer menos que 20%. Então, ele precisaria de menos de 3 horas. Mas vamos calcular direitinho qual seria o valor? Só fiz só esse apanhado aqui primeiro, porque a CESP é uma prova que a banca CESP é uma prova que não dá muito tempo de pensar. Então, você não precisa chegar na conta no final se você já sabe marcar
o gabarito, né? Mas vamos aproveitar esse vídeo e vamos fazer completinho, tá ok? Então, Alan, olha o seguinte. Vamos analisar aqui, então, com a regra de 3 mesmo, o que seria esse 6 horas e 36 minutos. Então, olha só, analisando a regra de 3 aqui, ó. 40% da obra, ele gasta 6 horas para fazer, tá? Essa informação aqui em cima. Só que eu posso falar, em vez de falar em hora, que isso é 360 minutos, porque cada hora é 60 minutos, né? E eu quero saber isso aqui, ó, 36 minutos, qual é a porcentagem da obra que ele faz. Então, ó, 36 minutos, qual vai ser a porcentagem da obra que ele vai fazer? Olhando para a questão, a gente já consegue pensar. Olha só, ó, o esqueminha aqui de novo, ó. 360 foi para 36. E conta que você tem que fazer aqui, ó, de 360 para ir para 36. Você tem que dividir por 10, né? 360 dividido por 10 dá 36. Então, se você fez de um lado dividido por 10, do outro lado você também, ó, divide por 10. Então, 40 dividido por 10 vai dar 4. Ou seja, esse pedaço aqui no final representa 4% da obra. Então, ficou mais ou menos assim o esquema. Ó, deixa eu levantar aqui. Então, a gente já sabe que no primeiro dia, ele trabalhou durante 6 horas, isso, ele fez 40% da obra. No segundo dia, ele trabalhou durante 6 horas e 36 minutos, isso, 36 minutos, isso equivale a 6 horas é 40%. Acabei de ver aqui em cima, ó, que esse 36 minutos vai ser 4%. Então, vai ser 44% da obra que ele fez no segundo dia. E aí, no terceiro dia, ele vai precisar fazer, lembrando que a gente tem que fechar em 100%, já tem aqui 84%. Então, ele precisa fazer 16%. Então, vai ser um tempo que dê 16% de produção para ele. E isso vai ser igual a que tempo? Vamos pensar. A gente acabou de ver que 36 minutos representam 4%. Então, só montar uma regra de 3. Ó, 36 minutos, isso vale aqui, ó, 4%. E eu quero saber, ó, 16%, quantos minutos vão ser? Eu quero saber, ó, 16%, quantos minutos vão ser. Então, olha só, dá pra gente pensar aqui. Novamente, em vez de pensar em divisão, a gente vai pensar na multiplicação. Ó, ou a gente multiplica cruzado aqui, a ideia da regra de 3, ou de forma mais rápida, ó, de 4 pulou para 16. Ou seja, multiplicou por 4. Então, é só fazer do outro lado a mesma coisa. É só fazer 36 vezes 4. Isso vai dar 144 minutos, porque aqui é minuto, então 144 minutos. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, o que é 144 minutos? 1 hora é 60 minutos, 2 horas vão ser 120 minutos. Então, 144 minutos, isso vai ser 2 horas e 24 minutos, tá? 144 minutos, 2 horas e 24 minutos. Então, lá na questão, vamos voltar lá, fala que vai gastar mais de 3 horas e meia. Aqui, ó, o pedreiro deverá trabalhar mais de 3 horas e meia, não, 3 horas. O pedreiro deverá trabalhar mais de 3 horas nesse dia e já vimos aqui, então, que não. No terceiro dia, ele vai trabalhar 2 horas e 24 minutos. E essa foi a nossa questão. Espero muito que você tenha gostado, Alan. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, compartilhe com seus amigos e mais dúvidas, manda pra gente que a gente responde. Combinado? Beijo!